Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre a segunda revolução industrial e sobre o neocolonialismo. Então vamos lá. O que foi a segunda revolução industrial? Basicamente foi a continuidade do processo de revolução na indústria que começou na Inglaterra. Essa revolução agora ocorre na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e ela finaliza-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945. Diferentemente da primeira, essa segunda revolução se espalhou por diversos países, como por exemplo o Império Alemão, os Estados Unidos, a própria Inglaterra e o Japão. Essa continuidade no processo de revolução está muito associada com as revoluções burguesas que ocorreram nas diversas regiões da Europa, como por exemplo a Revolução Francesa e as séries de revoluções liberais que ocorreram no século XVIII. E essa revolução trouxe um grande avanço tecnológico e marcou mais uma vez uma mudança na forma de trabalho e de produção. Bom, então o que ocorreu de diferente nessa revolução? O primeiro fator diferente é que agora ela não se restringe mais à Inglaterra e ela se espalhou por diversos países. Os principais países a gente pode citar três: os Estados Unidos, o Japão e o Império Alemão. Agora, esses três países são extremamente industrializados. Outra coisa é que agora há o aprimoramento de técnicas e o surgimento de novas máquinas. Além disso, ocorrem algumas mudanças referentes à primeira fase. Se a gente relembrar, na primeira Revolução Industrial, nós temos a utilização principal do ferro e do carvão, utilizando como energia base a energia a vapor, do motor a vapor. Agora, na segunda Revolução Industrial, isso muda. Teremos a substituição disso. Agora, não utiliza-se mais o ferro, e sim o aço. Além disso, nesse período, desenvolveu-se o motor a combustão. E com isso, a energia a vapor foi substituída. E agora, o combustível não é mais o carvão, e sim o petróleo. Além disso, eles param de usar a energia movida a vapor e começam a utilizar a eletricidade. Essas novas tecnologias que foram introduzidas possibilitaram a produção em massa e com isso foi possível ocorrer o aprimoramento de diversos setores. Houve também a expansão das ferrovias. Isso possibilitou o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. E sem dúvida, uma das coisas mais importantes, surge agora novos meios de produção e introdução de modos de organização de produção. Surge assim o Fordismo e o Taylorismo. O modelo taylorista visava racionalizar o máximo possível o trabalho e assim aumentar a produtividade. Esse modelo fragmentava o máximo possível o trabalho e tentava maximizar o trabalho de forma que conseguisse ser feito no menor espaço de tempo para que conseguisse ter uma maior produtividade. Já o Fordismo tinha um pensamento parecido com o intuito de aumentar a produtividade, só que ao invés de utilizar os trabalhadores para isso, foi inseridas esteiras nesse processo. Assim, o Fordismo, utilizando essas esteiras, ele tenta estabelecer um ritmo de trabalho mais dinâmico e produtivo. Certo? E quais foram as principais consequências dessa revolução? Bom, primeiro, nós temos o aumento significativo da produtividade nas indústrias. Isso acabou gerando um excedente de produtos e de mercadorias muito grandes por todas essas regiões. Bom, em segundo, nós temos a substituição do ferro pelo aço. Bom, em terceiro, nós temos a importância e o crescimento da indústria química. Antes a indústria química não era tão desenvolvida, mas por diversos avanços, principalmente utilizando o petróleo e os derivados do petróleo, a indústria química cresceu a sua importância nesse período. Além disso, nós temos a substituição da energia a vapor pela energia elétrica. Juntamente com isso, nós temos o surgimento do motor a combustão, que futuramente contribuiria para o desenvolvimento de carros e aviões. E uma das principais causas foi o surgimento do imperialismo. Bom, e o que foi o imperialismo? Bom, devido a esse excedente de mercadorias que foi produzido por onde essa revolução passou, por onde
industrialização passou, surgiu um problema junto com isso. A classe trabalhadora não era capaz de consumir tudo aquilo que havia sido produzido. Por conta disso, os países, como o Império Alemão, os Estados Unidos, precisavam ampliar seu mercado consumidor, expandindo esse mercado geograficamente para além de seus próprios territórios. Além disso, eles também precisavam buscar matérias-primas suficientes para suprir sua produção. E assim surge o imperialismo. O imperialismo é uma série de ações e medidas tomadas por países que pretendiam expandir seus territórios por meio da dominação de outros territórios. E essa dominação poderia ser tanto de maneira cultural, política ou principalmente econômica. Esse imperialismo deu origem ao que ficou conhecido como neocolonialismo. Período esse que ficou marcado pela colonização e ocupação da África e da Ásia pelas grandes potências da época. Isso ocorreu no século XIX e continuou até meados do século XX. E por que isso ocorreu? Justamente pela necessidade de buscar matéria-prima e mais mercados consumidores para os produtos produzidos nas agora potências industrializadas. Ok, neocolonialismo. Se vocês lembrarem, houve o período que ficou conhecido como colonialismo, que ocorreu lá no século XVI até o século XVIII, mas que foi o período das grandes navegações. Mas qual a diferença real dos dois? Bom, primeiro, o colonialismo, que ocorreu entre o século XVI e o século XVIII, ele se deu basicamente nas Américas, no Novo Mundo. E nesse período, as nações europeias implantaram colônias efetivas dentro dos territórios da América e, além deles buscarem matéria-prima, eles também estavam estabelecendo governos e a sua própria cultura nos povos nativos da região. Já o neocolonialismo é esse movimento que ocupou basicamente a África e a Ásia durante os séculos XIX e XX, e ele não é, e não necessariamente do que aconteceu no colonialismo, agora as nações não vão lá e vão criar um governo, não. Agora eles vão interferir nas sociedades que já estão estabelecidas, podendo utilizar força militar, ou política, ou econômica, e além disso, eles têm... E por que eles fazem isso? Porque eles têm o interesse de suprir as demandas do seu processo de industrialização. Bom, e a forma de administração desses territórios pode ser feita, ocorria tanto de maneira direta, com o próprio país europeu comandando esse país dominado, ou por maneira indireta, através de alianças com algumas elites locais. Vamos começar falando então do imperialismo na Ásia. Bom, os principais países que dominaram a região asiática foram a Inglaterra, a França e a Holanda. Futuramente, após a sua unificação, o Império Alemão também se lançaria à conquista das regiões por esse continente. Bom, porém, não apenas as nações europeias faziam isso. Como o Japão já era uma nação industrializada, eles também aproveitaram essa onda para invadir a Península Coreana e parte da China e conquistar a região e exercer influência sobre a região. Outro país que exerceu grande influência na região asiática foram os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos era extremamente industrializado, devido a diversas políticas internas, e já despontava como a grande potência do Novo Mundo. E isso ficou claro com a conquista e ocupação de diversas ilhas no Pacífico, principalmente a ilha do Havaí. Vamos falar das duas principais regiões e territórios que foram dominados na Ásia. O primeiro deles é a Índia. A Índia começou a ser ocupada gradativamente pelos ingleses e pelos franceses, a partir do século XVIII. Porém, os franceses acabaram tendo que renunciar às conquistas na Índia e, basicamente, o domínio acabou a pertencer somente à Inglaterra. Com isso, as zonas pertencentes à Inglaterra ficaram sob a administração das Índias Orientais. Bom, isso significou que muitos dos governantes locais mantiveram seu poder. Porém, a atividade econômica na região mudou. Agora, toda a produção agrícola passou a ser voltada para o cultivo de algodão, que eram destinado às fábricas inglesas.
Bom, e como consequência disso, os alimentos diminuíram e houve fome no campo. Essa situação, junto com o crescimento da discriminação das autoridades com o povo indiano, levou ao surgimento de movimentos de independência da Índia sobre a Inglaterra. Um desses movimentos ficou conhecido como a Revolta dos Cipaios e ocorreu em 1857. Porém, os indianos acabaram sendo derrotados 2 anos depois, e entre as consequências dessa revolta, ocorreu o endurecimento das leis inglesas sobre a Índia. Além disso, a Companhia das Índias Orientais foi dissolvida e a Índia foi incorporada oficialmente ao Império Britânico, através da coroação da Rainha Vitória como a Imperatriz da Índia em 1876. Bom, vamos falar agora da China. A China também acabou sendo dominada pela Inglaterra e as imposições inglesas à China foram devastadoras. Como forma de tentar impedir isso, o governo chinês dificultou o máximo possível as transações comerciais da Inglaterra. Porém, a Grã-Bretanha viu uma nova forma de obter lucro, através do ópio. Bom, o ópio é uma substância que possui efeitos devastadores, e ela era proibida na Grã-Bretanha, mas foi liberada e vendida à população chinesa. Bom, a Inglaterra viu que essa era uma substância que havia um potencial para ser comercializada, porém ela não poderia comercializar isso em seu país. Então viu na China o cenário perfeito para comercializar tal substância e lucrar com isso. Em pouco tempo, as pessoas se tornaram dependentes dessa substância e o governo chinês fez um apelo para que os britânicos não comercializassem mais ela. Bom, tudo isso foi em vão. E como forma de reação, os chineses queimaram em 1839 pelo menos 20.000 caixas de ópio no porto. Em seguida, eles fecharam os portos aos britânicos, que acabaram vendo essa atitude como uma forma de agressão e declararam guerra à China. Esse evento ficou conhecido como Guerra do Ópio. Tudo isso teve efeitos catastróficos para os chineses, que foram obrigados a assinar em 1842 o Tratado de Nanquim. Esse tratado determinou a abertura de 5 portos na China para os ingleses e a transferência da região de Hong Kong para a administração da Grã-Bretanha. Bom, vamos falar agora do imperialismo na África. Em 1844 a 1885, ocorreu o que ficou conhecido como Conferência de Berlim. Bom, e o que foi essa conferência? Basicamente, reuniram-se vários líderes das grandes potências europeias na época, com o objetivo de mediar os interesses das potências europeias sobre o território africano. O resultado da Conferência de Berlim foi a divisão da África entre os países da Europa. Isso foi responsável por estabelecer boa parte das fronteiras do continente que existem até hoje, sem respeitar os traços culturais, étnicos e religiosos dos próprios nativos da região. Bom, tudo isso representou muito como a Europa via a África. Bom, basicamente, a colonização dos territórios da África não foi justificada como a busca por mercados e matéria-prima, mas mais como uma tentativa de levar civilização a esses locais dominados pela barbárie. Essa justificativa se pautou na existência de um imaginário construído pela Europa de que o continente africano era um lugar exótico e que deveria ser explorado e conquistado. E cabia aos europeus a tarefa de civilizar essas regiões atrasadas e que também, e essas ideias também carregavam um ideal de superioridade racial e cultural. Todas essas ideias foram baseadas no que foi chamado de darwinismo social, ou a utilização das noções de Darwin, do estudo das evoluções das espécies, em um âmbito social e cultural, para tentar explicar a existência de civilizações evoluídas e civilizações atrasadas. Então, o europeu via-se como um ser superior, que deveria ajudar essas culturas atrasadas, digamos assim. E com isso, toda a África foi dividida e repartida entre diversas potências europeias da época. Bom, se nós olharmos o mapa, é possível perceber que a maior parte dos territórios africanos
era ou dominada pela França ou pela Inglaterra. Os dois países foram os países que mais exerceram domínio na região africana. Além disso, também destaca-se Portugal, com as regiões de Moçambique e Angola, e, além disso, a Bélgica, com a região que hoje é a República Democrática do Congo. Além disso, algumas regiões que futuramente a Itália conquistou, e assim como a Alemanha. Vamos falar agora do imperialismo dos Estados Unidos. Bom, com essa corrida imperialista acontecendo na Ásia e na África, o continente americano sofreu uma ação colonizadora daquele país que já era a grande potência do Novo Mundo, os Estados Unidos da América. Bom, isso ocorreu devido a algumas crenças e ideias defendidas pelos estadunidenses. Uma delas era a doutrina Monroe. Essa doutrina basicamente pregava a América para os americanos. Ela afirmava que nenhuma nação europeia deveria se intrometer nos assuntos dos países da América. Essa doutrina trazia a ideia de proteger a população das Américas, porém, ela tinha o objetivo real de proteger os Estados Unidos de intervenções europeias. Além disso, também existia a crença da população americana no que ficou conhecido como Destino Manifesto. O Destino Manifesto foi uma crença de que a população dos Estados Unidos foi a população escolhida por Deus para colonizar e proteger toda a América. Outro dos fatores que contribuiu muito para o sucesso do imperialismo americano na América foi a política do Big Stick. A política foi uma política fortemente expansionista que tinha como objetivo impedir as intervenções europeias na América e, de certa maneira, que os Estados Unidos assumiriam a liderança dentro do continente. Essa política foi extremamente bem sucedida e, com ela, trouxe algo que ficou conhecido como a diplomacia do dólar, ampliando ainda mais a influência dos Estados Unidos no resto da América. Bom, e toda essa influência dos Estados Unidos sobre o resto da América foi concretizada com a construção do Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi muito importante porque ele conseguiu unir e conectar todas as Américas. Agora era muito mais simples você conseguir ir dos Estados Unidos até a América do Sul. E com isso você não precisava mais navegar por todo o oceano. Outro marco muito importante para mostrar a influência dos Estados Unidos sobre os demais países da América foi a Emenda Platt. Essa emenda basicamente dizia que os Estados Unidos poderiam intervir nas ilhas de Cuba caso alguma coisa ocorresse. Com isso, Cuba passou a ser um país protegido pelos Estados Unidos. Ok, agora que nós vimos os diversos imperialismos que ocorreram durante o século XIX, vamos ver quais foram as consequências disso para o século XX. Em primeiro, nós temos uma série de conflitos nas sociedades que foram ocupadas durante o período do neocolonialismo, como, por exemplo, os diversos conflitos que ocorreram na China e em todo o continente africano. Surgiram diversos movimentos de independência nos territórios colonizados, como o que ocorreu em Moçambique e Angola, por exemplo. Bom, e talvez a maior das consequências do neocolonialismo tenha sido a formação de dois blocos rivais. Vamos tentar entender o motivo dessa formação. Bom, concomitantemente a tudo isso, acontecia a unificação do Império Alemão e a unificação da Itália. Bom, se nós lembrarmos, a Alemanha não era um país unificado até o fim do século XIX, assim como a Itália. Porém, esse foi um longo processo de nacionalismo, de movimentos nacionalistas e movimentos liberais, que acabaram conseguindo unificar esses dois países. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: como países como a Inglaterra e a França já estavam estabelecidos e unidos há um bom tempo, eles foram os primeiros países a partir para o neocolonialismo. Então, a maior parte dos territórios acabou sendo colonizados ou pela Inglaterra ou pela França, como vocês puderam perceber no próprio mapa da África.
a maior parte da África ou era francesa ou era da Inglaterra. O problema foi, o Império Alemão e a Itália, como eles demoraram para se unificar, eles demoraram para se lançarem nesses processos neocolonialistas. Por conta disso, quando eles começaram as suas missões neocolonialistas, as suas missões imperialistas, boa parte dos territórios já haviam sido ou conquistados pela Inglaterra, ou conquistados pela França, ou por alguns outros países. Com isso, sobrou pouquíssimos territórios para eles exercerem suas influências. E isso acabou criando esses blocos rivais. O bloco dos países que já haviam sido estabelecidos, que eram a Inglaterra e a França, e o bloco desses países que acabaram de se unificar e estavam começando o seu processo imperialista. Bom, junto com isso, houve um estímulo muito grande ao armamentismo. Agora, as nações europeias começaram a investir ainda mais em seus exércitos e buscaram militarizar o máximo possível. Bom, e isso marca uma tensão muito grande entre os países europeus. Havia agora esses dois blocos que são rivais, ambos com diversos interesses imperialistas e agora que estão muito militarizados. Bom, essa tensão, como nós sabemos, acaba se transformando e acaba sendo um dos principais motivos para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos fazer um exercício agora para tentar fixar o conteúdo. Bom, vamos lá. Unesp 2009. O mundo está quase todo parcelado. O que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite. Esses mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse. Sustento que somos a primeira raça do mundo, e quanto mais do mundo habitarmos, tanto melhor será para a raça humana. Se houver um Deus, creio que ele gostaria que eu pintasse o mapa da África com as cores britânicas. Cecil Rhodes, 1853 a 1902. O último desejo e testamento de Cecil Rhodes. Ok, vamos lá. O texto refere-se a: alternativa A, partilha do continente africano, deliberada em 1885 na Conferência de Berlim, que teve por objetivo maior promover a riqueza dos países pobres por meio dos investimentos europeus. Alternativa B, expansão europeia, realizada segundo os preceitos mercantis, que visava o acúmulo de metais preciosos abundantes e pouco valorizado pelos habitantes nativos do continente africano. Alternativa C, procura de novos mercados para a produção industrial e os capitais bancários europeus, prejudicados pela instabilidade política da América Latina, que impedia o crescimento das trocas. Alternativa D, expansão imperialista da África, liderada pela Inglaterra e França no século XIX, ligada ao capitalismo industrial, evidenciada a ideias de superioridade e de preconceito contra os colonizados. E alternativa E, fragmentação do continente africano desde meados do século XIX para garantir ajuda aos nativos que eram incapazes de explorar suas próprias riquezas, necessitavam de capitais europeus. Bom, pause aí o vídeo e tente resolver. Bom, ok, espero que você tenha pausado e tentado resolver, mas vamos lá, vamos analisar as alternativas. A alternativa A diz que a divisão do continente africano que aconteceu na Conferência de Berlim teve o objetivo principal promover a riqueza dos países pobres por meio de investimentos europeus. Bom, não foi isso que nós vimos. Nós vimos mesmo que o interesse real dos europeus com isso era levar civilização a esses povos que eram considerados bárbaros. Mas, na verdade, eles queriam explorar esses povos além disso. Eles viam isso, eles tinham esse olhar discriminatório, mas eles não tinham interesse de promover riqueza dos países pobres. Bom, então a alternativa está errada. Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz que a expansão foi realizada segundo os preceitos mercantis e ela visava o acúmulo dos metais preciosos e abundantes e pouco valorizados pelos habitantes nativos. Na verdade, o intuito deles não foi necessariamente o acúmulo de metais preciosos. Na verdade, eles queriam matéria-prima. O que eles estavam buscando era matéria-prima para as indústrias e não necessariamente metais preciosos. Além disso,
essa expansão não foi realizada segundo os preceitos mercantis, porque agora o mercantilismo não vigora mais na Europa, e sim o liberalismo. A alternativa C diz que os países europeus foram à procura de novos mercados para a produção industrial. Bom, eles não foram lá visando encontrar novos mercados. Como nós já vimos, eles não foram por conta disso. Eles foram realmente com o intuito de buscar matéria-prima e levar levar a civilização a esses povos. D. Expansão imperialista na África, liderada pela Inglaterra e França no século XIX, ligado ao capitalismo industrial, evidenciando a ideia de superioridade e de preconceito contra os colonizados. Realmente, essa alternativa está certa. Podemos analisar o mapa. A Inglaterra e a França foram os países que mais exerceram influência sobre o continente africano, e a grande ideia por trás disso era a ideia de superioridade do povo europeu para com o povo africano. Então essa é a alternativa correta, a alternativa D. Mas vamos ler a alternativa E. Fragmentação do continente africano desde meados do século XIX para garantir ajuda aos nativos, que foram incapazes de explorar sua própria riqueza. Não, eles não tinham o objetivo de garantir ajuda aos nativos para explorar suas próprias riquezas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, não se esqueçam de fazerem os exercícios. E, bom, nos vemos na próxima. Até mais, galera.